E, Sebastião, eu queria colocar a matéria que saiu para você falar para a gente, explicar para a gente o que está acontecendo no CNJ. Foi aberto processo contra o senhor por declarações, abre aspas, indícios de incitação à animosidade das Forças Armadas, fecha aspas, contra os poderes, e eles colocam o seguinte, olha só, autopromoção com fins eleitorais, em virtude de um discurso que o senhor fez em frente ao Quartel-General de Brasília e também falas proferidas durante uma audiência pública do Senado. Que loucura isso! Eles querem apurar essa declaração numa sessão também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em agosto de 22, no qual o senhor anunciou a renúncia ao cargo e criticou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, Luiz Felipe Salomão, disse que essa sequência de declarações tinha um intuito claro, abre aspas, os atos censurados sugeriam ingresso na vida política em confronto evidente aos deveres da magistratura, fecha aspas. Desembargador, muito feliz de ter você aqui no programa, gostaria de ouvi-lo a respeito dessas acusações surreais do Luiz Felipe Salomão, relator aí do CNJ. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Adriles. Prazer mais uma vez estar com vocês. Bom dia, professor André, Paulo, os ouvintes, né? Vamos tentar explicar. Bom, primeiro a origem, né? Qual a origem de tudo isso? Quando, no dia 19 de agosto de 2022, eu decidi aposentar. Decidi aposentar porque no dia 16 eu fui na posse do ministro Alexandre de Moraes e ele fez umas declarações lá que eu não gostei, né? E eu falei que eu não queria participar daquilo, né? Eu não participaria. E eu falei duas coisas, basicamente, que eu não estava feliz com o Supremo Tribunal Federal e que a manifestação do ministro Alexandre de Moraes foi uma declaração de guerra ao país. E eu não estava errado, né? Basta ver o que está acontecendo hoje. E então eu falei que enquanto eu estivesse na justiça, eu iria cumprir a Constituição, as leis e as decisões judiciais, mas não ia cumprir discurso de ministro. Isso foi uma fala minha, 2 minutos, dentro de uma fala de 7 minutos, onde eu comuniquei e disse, comuniquei. Muito bem. Quando foi no dia 16 de setembro de 2022, foi publicada a minha aposentadoria, né? Então, a partir do dia 16, passei a ser um desembargador aposentado. A vida andou, e quando foi no dia 20 de novembro de 2022, eu fui, por curiosidade, ver o que estava acontecendo naquela manifestação em frente ao Quartel-General do Exército, aqui em Brasília. E chegando lá, eu já contei isso, né? Na hora que cantou o hino nacional, e depois teve um tempo com a mão na boca, todo mundo, acho que 1 minuto ou 2 de silêncio, né? Eu estava próximo ao caminhão, aí eu fiz um sinal, eu pode falar? Aí eles, a pessoa me identificou, né? Eu subi no caminhão e o que eu fiz? A história é longa, mas basicamente o que pega é isso. Eu disse, olha, a solução para o nosso país é prender Alexandre de Moraes. A fala é essa. Posteriormente, o senador Girão me convidou oficialmente, com e-mail, tudo direitinho, para uma audiência pública no Senado, no dia 30 de novembro. Eu lá compareci e, como houve uma manifestação em rede social dizendo, aí eu nunca tinha rede social, dizendo, olha, esse desembargador aí, nós não damos 3 dias para ele estar se retratando, se desculpando. Então, lá no Senado, eu disse, não, ao invés de me retratar, eu estou aqui reafirmando. Pronto, esses são os fatos. Bom, o que fez ninguém dos meus corregedores, absolutamente ninguém tomou qualquer atitude da minha primeira fala, nem das demais. Inclusive o ministro Salomão, porque ele assumiu a corregedoria no dia 30 de agosto de 22. Os fatos do 8 de janeiro já são conhecidos de todos, né? Eu passei a ter contato com as famílias, com a associação, e culminou minha manifestação no Senado, que você referiu, dia 13 de setembro. Mas o do 13 de setembro do Supremo não tem nada a ver com os fatos. A única coisa que tem a ver é o seguinte, no dia da minha sustentação oral, eu estava 9 horas lá no Supremo.
Quando foi por volta de 10, assim, o Procurador-Geral da República estava falando e eu seria o primeiro a falar. Aí eu tive a notícia que foi aberto esse processo contra mim, entendeu? Eu disse que considerei uma intimidação e tudo, e a coisa ficou. Aí ontem que foi a solução, efetivamente abrindo o processo.